Olá, gente, eu sou a Carol, vocês estão no Reparável e a minha câmera tá feito doida procurando foco ali. Então, e hoje nós vamos conversar sobre as mudanças no canal. Há algum tempo atrás eu vi uma menina, uma blogueira que também é booktuber, postando no stories do Instagram, que alguém tinha feito um comentário em um vídeo dela perguntando por que ela não fazia mais vídeos sobre livros, já que ela começou, né, o canal fazendo vídeos sobre livros. E aí eu não lembro a resposta que ela deu, mas assim, talvez não fosse a resposta que eu daria. Mas enfim, o fato não foi esse em específico, né? Mas isso me fez pensar sobre o assunto. Eu tô em um momento diferente na minha vida. Eu tô em um momento que eu tô mais focada na maternidade. Não por querer de fato isso, e quero também, mas por pura necessidade. Os meus filhos precisam de mim e eu não posso deixar eles de lado para poder ler livros, por exemplo. Então é uma coisa que eu faço nos tempos vagos, não é uma coisa que eu opto, tipo assim, vou escolher entre cuidar dos meus filhos e ler livros, isso não existe. Então, se eu, sei lá, tivesse a fim de falar sobre maternidade aqui com vocês, seria uma coisa meio esquisita. Eu tenho um público pequeno, né? Mas eu tenho um público que eu conquistei em 5 anos. E foi um público que eu conquistei falando sobre livros, falando sobre literatura. Seria muito esquisito se a partir de agora eu começasse a falar sobre filhos, sobre maternidade, sobre moda, sobre maquiagem, sabe? Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Eu tenho muito zelo com o tipo de conteúdo que eu trago para vocês. A maioria do meu dia é sobre ser mãe. E às vezes eu sinto vontade de conversar sobre isso, mas talvez vocês não sejam o público certo para conversar sobre isso. Muitos de vocês não têm filhos e eu acho que seria injusto trazer para cá esse tipo de conteúdo. O jeito que eu aplaco um pouco essa vontade é quando eu gravo vlogs, né? Porque é inevitável que eu falo sobre meus filhos, que eu falo sobre a minha rotina de dia, porque, né, é ao redor deles mesmo, não tem como, mas é um ou outro vídeo esporádico aqui no canal, não é uma coisa que eu costumo fazer. E aí fica aquela dúvida, eu sou do pensamento que você quer começar a falar outras coisas, eu entendo que a vida da gente muda e a gente de repente começa a gravar vídeos aos 14 falando sobre literatura e aos 20 começa a se interessar por moda e maquiagem, quer falar sobre moda e maquiagem. E aí, né, o que fazer? Eu sou do pensamento que as pessoas têm que começar um público novo para aquele assunto. Você chega no canal que você tem costume e diz, ó, gente, eu abri um outro canal e no outro canal eu falo sobre tal assunto. Se vocês se interessarem, eu vou deixar o link aqui. Vocês vão lá e se inscrevem no canal e ficam por dentro das novidades. Mas aquelas pessoas que você conquistou, no meu caso, os meus 1.400 inscritos aqui, eu conquistei por causa de literatura. Eu acho que é meio sem nexo começar a falar sobre outro assunto que fuja muito, né, dessa proposta inicial. Acontece de muitos canais fazerem isso, sim. Muitos canais grandes, inclusive, eles pulam, né, de um assunto para outro, assim, uma facilidade incrível. E isso gera uma repercussão não muito positiva por parte de quem segue. Pessoalmente, eu não me incomodo muito, né? Eu não deixo de ser inscrita, eu não deixo de me inscrever em canais, eu não deixo de... não paro de seguir os canais porque eles mudaram ali o foco, né? O assunto da vida deles. Mas isso vai muito de identificação com a pessoa. Às vezes eu me identifico com a pessoa e às vezes eu me identifico com o conteúdo. Se eu me identificar com o conteúdo, dificilmente eu vou assistir outro vídeo daquela pessoa se ela for falar sobre outros assuntos que não sejam livros. Se eu me identifico com a pessoa, eu vou acompanhar aquela pessoa independente do que ela disser. Então, às vezes é mais jogo você começar um canal com a mente aberta, com um assunto aberto, com focos diversos, porque você, à medida que você for evoluindo, que sua vida for mudando e você queira falar sobre outros assuntos, o seu público está acostumado com isso, do que você criar um canal específico sobre literatura e de uma hora para outra você mudar para falar sobre carros e comida e querer que teu público aceite isso de boa. Acontece de aceitar, sim, de você manter um público, sim, mas às vezes você vai escutar um pouco sobre quem te segue e o assunto inicial era outro. E é compreensível quando uma pessoa chega para dizer, caramba, mas você falava sobre tal assunto, né? E agora você fala sobre outro. Vida muda, né? As pessoas mudam, é necessário que haja mudança, é saudável que haja mudança. E eu acho que você tem que estar de mente aberta para isso. Eu sou muito mente aberta para isso. Se eu não tô afim de assistir o vídeo que aquela pessoa postou naquele dia sobre moda, que não é um assunto que eu né, assim, moda e eu, a gente não se bate muito, não é um assunto que eu gosto, então eu não vou assistir. Mas quem sabe em outro momento a pessoa vai voltar a fazer um vídeo sobre livros e é o que eu gosto daquela pessoa falando, então eu volto a assistir. Eu sigo diversos canais com diversos temas, assim, gente, de canal de culinária, canal de scrapbooking, a canal de maternidade, gosto muito de canal de maternidade,
canais de literatura, né, que é a base, assim, dos canais que eu sou inscritos. E às vezes você não tá numa época para ver coisas sobre livros, às vezes você tá afim de ver coisas sobre ser mãe, às vezes eu tô afim de ver coisas sobre fotografia. Então eu sou muito adaptável, assim, às mudanças que acontecem na minha vida. E eu acho que a gente tem que ter um olhar, né, diferenciado para quando você se inscreve em um canal. Agora, eu entendo que quando você cria um público, aquele público fixo teu, ele tá procurando aquele assunto. Então, eu queria saber muito de vocês, o que, que vocês pensam sobre isso. Não tô criando esse vídeo porque a Carol agora vai começar a falar sobre maternidade aqui, não é isso. Eu até criei um outro canal para falar sobre maternidade, mas eu ainda não toquei esse canal para frente por falta de tempo. E entre me dedicar a ele e me dedicar a esse aqui, que eu já tenho um público formado que vocês, eu prefiro me dedicar a esse. Mas eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam. Carol não vai falar sobre maternidade aqui, a não ser que seja um assunto relevante à literatura, tá? Um assunto que tem a ver com a literatura. Por exemplo, meu filho tem ele tem um leve grau de autismo e ele tem certa dificuldade ali, ele demorou muito a começar a ler. Então, é um assunto pertinente porque é um assunto que fala sobre livro, né? Que fala sobre leitura, que fala sobre educação. E tem meu filho no meio? Tem, mas puxa para educação. Como eu posso inserir literatura na vida da minha filhinha de 1 ano e meio? Entendeu? For falando sobre os meus filhos, mas também tô falando sobre literatura. Então, assim, eu não vou fugir por completo do meu assunto base. Vai acontecer às vezes de vocês assistirem vlogs aqui e os meus filhos aparecerem nele e a maioria do meu dia ser focada neles, mas o foco aqui eu não vou mudar. Eu criei meu público por causa da literatura, eu vou manter assim, porque a minha cabeça pensa dessa forma. Quer falar sobre outra coisa? Cria outro público. Mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que a pessoa realmente tem que criar outro público? Você acha que a pessoa tem que aproveitar aquele público e dane-se o que as pessoas vão comentar? Entendeu? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. É isso aí, eu deixo a dúvida. Beijo, até a próxima.